Olá, é um prazer muito grande estar com você e eu queria, desde já, convidar você para participar desta série de vídeos que nós estamos produzindo aqui no nosso canal a respeito da teologia do apóstolo Paulo. Esta é uma proposta que nós estamos fazendo baseada justamente num curso de teologia do Novo Testamento que explora a vida do apóstolo Paulo, o cenário em torno da sua vida e também as suas proposições por meio das cartas que ele escreveu. Esse curso, naturalmente, é um curso dirigido a leigos, a interessados no estudo da Bíblia e não tem o propósito de esgotar o assunto. Há muitas obras produzidas, inclusive publicadas na língua portuguesa, que tratam do apóstolo Paulo, essa figura das mais importantes do Novo Testamento. Mas nós vamos seguir aqui na condição de abrir o nosso entendimento inicial a respeito da teologia do apóstolo Paulo. Vem comigo. Vamos estudar hoje o tema que eu estou denominando tema 1, Paulo e seu contexto histórico. É necessário que a gente se lembre que o conteúdo deste vídeo está em diálogo com a obra Paulo, o Apóstolo da Graça, Sua Vida, Cartas e Teologia, de F.F. Bruce, publicado por Shed Publicações no ano de 2003. Bom, eu queria iniciar dizendo que, para se conhecer a vida de Paulo e as obras de Paulo, a principal fonte de informações são as suas cartas. São atribuídas a ele 13 cartas do Novo Testamento, nas quais o apóstolo Paulo não apenas trata de questões teológicas, mas também de usos e costumes dos seus cristãos, dos cristãos que são objeto da sua atenção, e também de questões pessoais, de questões da sua vida pessoal, não é? O que é interessante nas cartas de Paulo é lembrar que essas cartas são a principal fonte de conhecimento dos começos do cristianismo. Ainda que nós tenhamos os evangelhos que narram a vida de Jesus Cristo, os evangelhos foram escritos bem mais tarde da ascensão de Jesus Cristo aos céus. Isso significa que o apóstolo Paulo começou a escrever antes dos evangelistas. E, geralmente, os críticos datam as cartas do apóstolo Paulo entre 18 e 30 anos depois da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Ou seja, se nós estamos falando de 29 ou 30, não é, do calendário cristão, então lá pelo ano 47, 48 é que nós temos os primeiros registros escritos e eles são justamente do apóstolo Paulo. O que caracteriza as cartas do apóstolo Paulo é que elas são cartas sob demanda, ou seja, mediante necessidades específicas tanto do apóstolo Paulo, como é o caso de Romanos. A carta aos Romanos, ele pretende viajar à Espanha, então ele escreve aos crentes que ele ainda não conhece totalmente, porque ele não visitou a igreja de Roma ainda. Mas há outras cartas, como a carta aos Gálatas, em que ele trata de questões que estão acontecendo ali, naquele momento. O que difere, basicamente, Paulo dos outros autores é que Paulo usa com frequência amauenses, ou seja, secretários, pessoas que registram a sua fala. Então, a natureza das suas cartas tem um estilo peculiar. Muitas vezes, nós estamos lendo
um determinado assunto que ele está tratando e ele abre um parênteses para entrar em outro argumento, em outra situação, e só retoma o assunto principal versículos mais adiante, eventualmente num capítulo mais adiante daquela carta. Por que isto? Exatamente porque eu posso imaginar o apóstolo andando num quarto onde ele está ditando a sua carta de um lado para o outro e pensando nas circunstâncias e pensando nas pessoas, e ele então está exprimindo aquilo que o seu coração está dizendo ali, naturalmente inspirado pelo Espírito Santo, mas ele está reproduzindo as condições de momento. Eventualmente, o apóstolo demonstra que faz pesquisa do Antigo Testamento quando ele cita versículos do Antigo Testamento para apoiar seus argumentos. Mas o que sobressai é que, de fato, ele está tendo um estilo espontâneo, que é facilitado pelo seu hábito de ditar as suas cartas. Quando olhamos para Atos dos Apóstolos, nós também temos a história do apóstolo Paulo narrada a partir praticamente da sua conversão, um pouquinho antes, com o apedrejamento de Estevão, lá no capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Mas o que nós observamos é que Lucas não se propõe a registrar a teologia de Paulo. Eventualmente, Lucas vai registrar o testemunho de Paulo, os seus discursos em situações específicas, mas ele vai citar muito mais as viagens missionárias e os feitos do apóstolo Paulo como situações de um líder de equipe que está atuando. Então, a narrativa de Atos dos Apóstolos é considerada por nós e por Bruce como uma fonte secundária da vida, da obra de Paulo. Portanto, Atos dos Apóstolos fala da história deste apóstolo. Nós encontramos, então, uma situação muito interessante aqui, porque este é um mundo cristianizado, vamos dizer assim, e a parte mais escura, naturalmente, é até o ano 300 desta era. A expansão do cristianismo, então, se dá justamente a partir de Jesus, um judeu, que surge dentro da comunidade judaica em Israel. É dessa região que brota este movimento cristão, não é? E o interessante é que este movimento cristão é produzido, vamos dizer, acontece justamente num ambiente entre pessoas de língua aramaica, um dialeto. Isso é muito interessante. Mas 30 anos depois de Jesus Cristo ascender aos céus, o Império Romano já considera o cristianismo como uma religião distinta do judaísmo, porque predominantemente gentia. Ou seja, ainda que alguns judeus tenham crido em Jesus Cristo, a maioria da igreja passou a ser de pessoas gentias, isto é, não judeus. E com isto, então, o próprio império reconhece, depois de decorrido o espaço de uma geração, que o cristianismo é uma religião predominantemente gentia. Mas o que acontece? Acontece que os documentos fundamentais do Novo Testamento, não é, são escritos em grego koiné, a língua popular do reino inteiro. Então você pode imaginar aqui
toda esta região demarcada pelo mapa sendo alcançada pelo grego. E, naturalmente, todos os textos bíblicos produzidos não em aramaico, mas produzidos em grego, de maneira que existe uma comunicação imediata dos textos com as regiões onde o evangelho está sendo anunciado. Quando eu falo do contexto histórico, eu quero me referir a uma expressão do apóstolo Paulo que está registrada em Gálatas. Lá em Gálatas, ele diz que Jesus Cristo veio na plenitude do tempo, não é? Isso está aqui no capítulo de número 4, ele diz: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, Gálatas 4:4. Então, Bruce faz um exame muito detalhado, nós não temos tempo aqui, mas ele faz um exame muito detalhado do contexto histórico, sob a ótica da plenitude do tempo. Plenitude do tempo para o apóstolo Paulo quer dizer a hora certa, a ocasião propícia para que houvesse uma intervenção no mundo, conforme as profecias do Antigo Testamento e conforme todo o plano salvífico de Deus. Justamente na época em que Israel voltava do exílio, algumas das cidades imperiais estavam em processo de ascensão e em processo de queda. O Mediterrâneo testemunhou a ascensão e queda de uma sucessão de cidades imperiais. Por exemplo, Atenas, no V século, criou a característica da língua comum por toda a parte onde Atenas dominou, o Império Grego dominou, o grego se tornou língua oficial do reino. E isto não desapareceu da cultura assimilada pelos romanos mais tarde. É também da parte dos gregos que nós vemos o desenvolvimento da filosofia, o desenvolvimento do conhecimento metafísico. E isto foi assimilado pelos romanos séculos mais tarde. Cartago sucedeu a Atenas e controlou durante 3 séculos o Mediterrâneo Ocidental até capitular para Roma. A contribuição dos fenícios foi justamente a contribuição do desenvolvimento naval, do desbravamento das regiões, foi atingir um nível bastante expressivo de comércio e de desenvolvimento da atividade comercial por todo o Mediterrâneo. Então, quando olhamos estas circunstâncias, nós vemos que o mundo conhecido estava começando a se tornar um bloco só, uma personalidade só, por meio das ações destas grandes cidades imperiais. Finalmente, nós temos Roma surgindo, inicialmente como uma pequena vila. Mas o que é impressionante é verificar que em 53 anos, a cidade de Roma se tornou senhora do Mediterrâneo, não é? A partir do ano 168 a.C., e em 133 a.C. ela assumiu o controle da parte oeste da Ásia Menor, portanto, atingindo inclusive a região da Palestina e fazendo com que aquela comunidade judaica
creu em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, viesse a se expandir dentro do território romano, seja pelas estradas, seja pela vida que já estava estabelecida desde os fenícios, seja pela língua que era comum exposta pelos gregos. Quando nós olhamos o mapa do Império Romano, nós devemos realmente nos surpreender com a extensão territorial, com o alcance das forças do Império Romano e com a possibilidade de tráfego, já que os romanos eram liberais quanto à liberdade de trânsito dos cidadãos do reino. É importante para a gente verificar como a história foi se moldando à ideia de que um cristianismo poderia surgir de uma parte tão minúscula do mapa e, ao mesmo tempo, se expandir para todos os lados, exatamente por conta do desenvolvimento da história. Bom, Bruce também comenta a respeito do fato de que, naquele tempo, os judeus, um pouco antes do nascimento de Paulo, algumas décadas antes, os judeus já estavam sob o domínio romano a partir do ano 63 a.C., e eles eram administrados indiretamente, ou seja, eles tinham uma autoridade sobre eles que poderia ser uma pessoa judia ou uma pessoa agregada. E nesse caso, nós encontramos Herodes, por exemplo, um idumeu que estava no exercício do poder à época em que Jesus Cristo nasceu. Não é? Uma segunda coisa é que a Judéia, estando sob o domínio romano a partir de 63, foi transformada em província romana a partir de 6 depois de Cristo. Isso significa que então passou a ter um governador provincial e aceitou que o sumo sacerdote israelita pudesse ter exercício de governo. Nós podemos, então, perceber, por exemplo, no julgamento de Jesus Cristo, que ele comparece diante de Caifás, não é? Sumo sacerdote, e comparece perante Pilatos. Estas duas pessoas são autoridades na província romana, e o Império Romano permite que o Sinédrio, o tribunal israelita, tenha ascendência sobre questões locais, questões religiosas, mas também questões que permitam ao Sinédrio declarar uma sentença de morte e assim eles não podem fazer nada sem o Império Romano, mas eles podem tomar decisões que levam o Império Romano a resolver o assunto. O que nós verificamos é que, a partir do exílio, muitos judeus continuaram vivendo fora da Judéia. Não é? E isto quer dizer que colônias de judeus foram espalhados pelo mundo conhecido. E até mesmo os ancestrais de Paulo foram morar na cidade de Tarso, e estima-se que havia entre 40 e 60 mil judeus em Roma no princípio do primeiro século. Vejam que a plenitude do tempo para Paulo inclui estes elementos que são fundamentais para que o Evangelho seja propagado justamente nesta ocasião da história. O apóstolo Paulo nasceu em Tarso, e a cidade de Tarso é capital da província da Sicília em 67 a.C. E
essa foto que você vê aí deste portal, não é? É justamente em comemoração ao encontro de Antônio e Cleópatra em 41 a.C. Portanto, era uma cidade que gozava de grandes benefícios do Império Romano. Era uma cidade que tinha, que no decorrer da sua existência, no auge da sua existência, foi liberada das taxas. Portanto, era uma cidade que tinha autonomia. Mas havia aquilo que se chama de cidadania romana. O apóstolo Paulo era cidadão romano, e é interessante esse dado histórico. Para ser admitido à cidadania de Tarso, foi fixado o valor de 500 dracmas em propriedades. Quando o apóstolo Paulo foi preso em determinada ocasião e quiseram bater nele, ele disse: olha, eu sou cidadão romano. E a autoridade perguntou: mas como é que você conseguiu ser cidadão romano? Ele disse: eu sou cidadão romano por nascença. Muito bem. Eu não, eu tive que pagar, disse a autoridade. Então vamos lá. O que nós encontramos na cidade de Tarso é que Tarso, no princípio do primeiro século, era um povo ávido por atividades culturais, pelo estudo da filosofia, das artes e de toda a enciclopédia. Bruce entende, pelos estudos que fez, que Tarso era uma cidade como se fosse uma cidade universitária, uma cidade de muitos eventos, uma cidade assim libertária no sentido filosófico da palavra, no sentido da reflexão, não é? Entretanto, assim como os judeus em outras partes tinham se concentrado na sua própria comunidade, o que tudo indica é que os pais, os ancestrais de Paulo, faziam parte da comunidade de judeus de Tarso e mantinham, sim, os ritos judaicos. O que a gente pode perceber nesse panorama muito breve é que, de fato, o apóstolo Paulo entra numa fase totalmente aberta por Deus para a pregação do Evangelho. Cresce numa cidade que tem um desenvolvimento interessante, eventos históricos importantes, e faz parte de uma comunidade judaica que preserva os valores e tradições do Antigo Testamento e da lei oral do seu povo. No próximo vídeo, nós vamos trabalhar um pouco ainda este contexto histórico, mostrando outras características. E eu agradeço a você e espero você no próximo vídeo.